Fala galera, Gui Ribeiro continuando aí. Hoje a gente tem duas videoaulas, porque faz necessário, né? Vamos criar uma funçãozinha agora para limitar esse conteúdo. Na última aula deixou um erro passado batida, porque a gente tinha colocado um ID post e ID posts. Aqui no nome é posts, então vocês corrijam aí por favor. E quando a gente executa, tá pegando aqui, mas não tá limitando. A gente vai criar uma funçãozinha agora para limitar esse conteúdo de acordo com o que a gente quer. Nessa index mesmo, vamos pegar aqui no fundo, depois a gente organiza isso direitinho. Ó, no PHP aqui a gente vai criar uma function, né? Vamos dar um nome para ela de limitar string. Tem que passar como parâmetro para ela. Opa, tá fora aqui. A string que eu quero limitar, quantos caracteres que eu quero, né? E aqui a gente vai criar outra aqui que vou chamar clean, que o propósito dela é o seguinte, vou colocar um false que é o seguinte: a gente vai criar um editor que vai permitir a gente usar tags em HTML, tanto usar tags como digitar o texto limpo. Se a gente colocar esse clean como false, a gente não vai tirar as tags do HTML. Se a gente colocar como true, tira. Então, eu não quero tirar, porque depois se a pessoa quiser editar em HTML, já tiver um conhecimento em HTML, ela vai poder editar, porque se pegar no banco de dados as tags também, então não vai fazer sentido, certo? Então eu vou deixar como false por isso. A gente vai fazer umas verificações aqui, que é o seguinte: se esse clean for igual a true, né? For igual a true, vai ter que fazer o que? A string vai ter que fazer um strip, né? Tirar um strip tags, vai ser limpar as tags do nosso texto. A gente vai ter que passar a string que a gente tem, no caso, que chama string mesmo. Beleza? Vou deixar assim para ficar mais organizadinho. Caso contrário, vai ser o seguinte: se a nossa string for menor ou igual ao nosso valor, quer dizer então que ela é menor do que o nosso valor que a gente quer limitar. Então não precisa a gente limitar. A gente pode só o que? Dar um return nessa string mesmo. Opa. Beleza? Passou umas chaves aqui. Caso contrário, mesmo assim, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma que chama limit string. Vou colocar que vai diferenciar do nome do método, senão depois vai dar um probleminha. Limit string. A gente vai fazer o mais, vai ser um st, um sub, né? Aliás, um substring que vai pegar a nossa string, né? Que é a que a gente quer. A gente vai passar o valor inicial de onde a gente quer que comece, que vai ser do zero, né? E até o valor final, que no caso vai ser o value. Beleza? Então, se a gente for retornar isso aqui agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente limitou, vai pegar do zero até o valor final, certo? A gente vai fazer o seguinte: se der ponto não, se terminar para não cortar a palavra, a gente vai criar uma variável aqui que chama last, vai ser a última posição, aonde que o espaço em branco vai ocorrer. Por exemplo, se a última posição dos nossos 200 caracteres for um espaço em branco, ele não vai cortar nada. Mas se não for, quer dizer que está cortando a palavra no meio. Então a gente vai ter que procurar o espaço em branco anterior àquilo para cortar. Então a gente vai fazer um last, vamos usar a função str
strr pós, que vai ser a posição onde vai ter a última ocorrência daquele caractere. Então a gente vai pegar aqui agora é o len string, tá? E vai passar qual caractere que a gente quer encontrar a ocorrência dele, no caso vai ser um caractere em branco. Beleza. A gente encontrou qual que é a posição do último caractere em branco. Então a gente tem que fazer o que? Cortar agora, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ó. Até usar aqui o mesmo. Len string recebe um substr, né? Substr, a gente vai passar de novo agora. Não vai passar a string novamente. A posição inicial vai ser a 0 de novo. Só que é o seguinte, a gente achou qual que foi a última ocorrência do espaço em branco. Então a gente vai ter que usar ela, né? Então a gente tem que pegar o last e colocar aqui. Então vamos ver o que vai dar. Até a gente nem precisa colocar isso aqui. Acho que a gente já pode economizar um pouco aqui de código. Coloca só um return. A gente coloca o substring que já vai dar. Já é o suficiente. Então a gente vai igual a minha função chama len string. Certo? Len string aqui, ó, de boa. Tô passando qual que é o conteúdo e quantos caracteres que eu quero limitar. Então vamos ver o que vai funcionar agora, se vai dar certo ou não. Tô dando um erro, não sei porquê. Vou dar uma pausadinha aqui, depois eu vejo. O erro é o seguinte, gente. Eu tô passando esse if aqui, se a string for menor ou igual que o valor, mas então, eu tô passando a string, eu quero saber o tamanho dela, não a string em si. Então eu vou ter que colocar um str length, né, para pegar o tamanho dela. Se o tamanho da string for menor que o valor, então vai retornar string. Agora, se não, vai fazer isso aqui. Vamos testar aqui agora. 15. Beleza. Vamos mudar aqui agora para, por exemplo, os 200 caracteres. Se a gente atualizar aqui agora, opa, esqueci de salvar, né? Não vai dar não. Aí já tá belezinha, ó. A gente pode colocar mais, pode colocar menos. Então, ó, veja que pegando o título, beleza, a imagem. Se eu vier aqui no banco de dados e alterar, por exemplo, colocar isso aqui como post 1 e essa aqui, as duas como post 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, ó. Veja que as duas imagens são as mesmas, não estou pegando direitinho do banco de dados, certo? Vamos mudar aqui para ficar diferente um do outro. Atualizar de novo. Acho que já está algo. A gente pode colocar até mais. Vou colocar 210 aqui só para continuar lendo e ficar na parte de baixo. Acho que 200 vai ficar melhor mesmo. É mais simples. Tá dando certo, né? Mas mexer ainda não tá certo não. A gente vai ter que criar um método depois que, se o título for muito grande, ele vai ter que diminuir um pouco, né? Porque senão o nosso texto aqui vai ficar muito, vai descer muito e vai fugir da tag. Então depois a gente vai criar quando a gente for editar depois, uma parte no PHP que, de acordo com o tamanho do título, a gente vai adicionar uma div diferente para que ele possa diminuir o tamanho para ficar tudo bem padrão, para não modificar, porque se o texto for se o título for aumentando, supondo que venha até aqui onde está 35, vai começar o texto aqui, então não vai ter sentido falar aí fora, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso depois para não deixar ter um limite. Aí, para não ficar o título cortado, a gente vai ter que diminuir o tamanho para que ele caiba junto com o texto. Se a gente clicar aqui depois eu continue lendo, vai ter que abrir uma página para ver a notícia inteira. A gente vai poder trabalhar com URL amigável, ou então trabalhar a partir do ID. Aí vocês podem decidir o jeito que vocês quiserem, colocar comentário aí, se vocês quiserem ver o URL amigável
ou então a gente faz na single, cria uma classe single e vai pegar a partir do ID para carregar todos na página single, vocês decidem. Outro jeito que dá para fazer para limitar esse caractere é usando o SQL, que quando você for pegar aqui dentro da tabela o conteúdo, você coloca um left e coloca a quantidade de caracteres e ele vai limitar. Só que aí você vai ter que usar o mesmo processo para pegar essa posição do último espaço em branco e retornar a substring cortada a partir do 0 até o último espaço em branco. Então eu usei esse porque não faz sentido você usar um SQL e depois usar aqui, já tem que fazer a mesma coisa, então eu usei esse, certo? Esse tutorial eu vi na internet, mas achei legal, estou passando para vocês. Então, gente, é isso. Qualquer coisa, comentem aí e deixem os comentários. Falou, gente? Valeu, obrigado e até mais.